Raízes da Germanidade, programa para enfatizar ações, atos e fatos do ICPA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, começa agora. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Com muita alegria, neste domingo 28 de setembro, tempo primaveril, iniciamos a edição 239 do Raízes da Germanidade. O Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo tem grande alegria de contar com sua companhia aos domingos, às 7 da manhã, e às 7 da noite. E tem também grande alegria em poder sempre renovar o apoio dos associados e das empresas patrocinadoras. Dikhoff Alimentos, Cibele Companhia Limitada, Olaria Goltz e Funerária e Marmoraria Persky. E também dos associados Aldo Alberto Wilhelm, a dona Isa Ruth Schmitz e a dona Anélia Dahlmeier. A todos eles, muito obrigado, mas obrigado mesmo à sua companhia. Você que está conosco, nos acompanhando neste tempo primaveril. Este tempo em que o programa deve iniciar com música bem animada. É o que vamos fazer. Seja bem-vindo, sei willkommen para a edição 239 do Raízes da Germanidade. O programa Raízes da Germanidade está sendo assim partilhado na produção e apresentação, o que efetivamente complementa e enriquece o programa. Cada um que o faz sempre com o intuito de valorizar, de
promover e de interagir com aspectos da germanidade predominante em nossa comunidade, mas também com o intuito de produzir e levar aos ouvintes temas da atualidade que sejam de grande relevância. Ele tem, por vezes, enfoques diferentes. Quando é produzido pela escritora e associada Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dieckhoff, ele tem um viés. Também assim quando a professora Lisane Isabel Dreves participa. Já quando cabe a mim, Paulo Augusto Wilhelm, fazê-lo, eu sigo uma linha mais genérica de ampliar os temas, sempre levando em conta o respeito ao ouvinte e também de trazer fatos novos e que possam também contribuir para Agudo crescer, para a região crescer e para os ouvintes terem uma ainda maior informação sobre os fatos que acontecem. Em programas passados, eu referi a farta biblioteca que o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo dispõe. Naquela ocasião, falava da Biblioteca João Gerdau, com obras de literatura em português que estão expostas na estande no corredor de acesso ao ICPA. Indo ao Instituto, dê-se um tempo para observar quantas obras literárias, quantos livros importantes de autores consagrados estão expostos ali para empréstimo. Faça isto. Leitura faz bem. E também realcei as 4 obras de Mildo Fenner e a obra de Yolanda Wilhelm Dieckhoff, também lá dispostas para aquisição. Já não mais disponíveis para aquisição, mas sim para pesquisa, os livros do escritor professor William Verlag, do comendador Wetterfani William Verlag. Ele não os reeditou mais, salvo se, em contato direto com ele, é possível adquirir. No ICPA não há mais como dispor das obras, senão para pesquisa. E é uma fonte de pesquisa muito importante, que é inclusive fonte bibliográfica de outros autores historiadores da germanidade. A credibilidade do que pesquisa e do que apresenta ao saber partilhado o professor William Verlag é muito valioso para Agudo, tendo sido ele, inclusive, o que despertou para o aprofundamento de temas da colônia Santo Ângelo de imigração alemã no final dos anos 80 e início dos anos 90 do século passado. Também o levantamento criterioso do professor William Verlag no livro sobre o centenário da Gerdau fez com que Jorge Gerdau e Johann Peter, vindo a Agudo, apresentasse o reconhecimento a este escritor por sua contribuição no próprio resgate da história da família Gerdau, que imigrou na colônia Santo Ângelo, em Agudo, na Vila Agudo, em um lote localizado na hoje Avenida Paraíso, nas proximidades da Madeireira Peter, entretanto do lado esquerdo de quem vai de Agudo à linha dos Pomeranos, onde está parte do depósito de madeira da Madeireira Peter. Ali foi localizado o lote da família Gerdau. Todas essas informações foram levantadas pelo professor William e estão sintetizadas no livro A Família de Johannes Heinrich Caspar Gerdau, um estudo de casos sobre a industrialização no Rio Grande do Sul, Brasil, editado em 2002. Uma obra de grande valor para a cultura geral
para informações sobre como surgem os grandes empreendimentos. E para nós da Colônia Santo Ângelo, um motivo de grande contentamento, de grande orgulho, porque a Gerdau nasceu em Agudo. Queridos, raízes da germanidade e mais uma música. Esse é Raízes da Germanidade, um programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que vai ao ar na 90.1 Rádio Agudo, já na sua edição 239, aos domingos às 7 da manhã e às 7 da noite, com o apoio dos associados Aldo Alberto Wilhelm, a dona Anélia Dahlmeier e a dona Isa Ruth Schmitz, e das empresas de quem vamos ouvir a mídia empresarial. Em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Dikhoff Alimentos. Adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dikhoff Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dikhoff.com.br. Cibele e Companhia Limitada, tradição e experiência, serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica, de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos. Tijolos Olaria Goltz.
décadas de experiência. Qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos, Olaria Goltz, dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Goltz, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55 999 26 0420. Continuo falando sobre bibliografia, sobre livros, sobre obras literárias disponíveis no Instituto Cultural Brasileiro Alemão, disponíveis para pesquisa e para conhecimento. Um dos grandes trunfos da germanidade que o ICPA tem, já hoje é possível que não mais de interesse literário de muita gente, porque não muitos mais dominam a leitura do alemão. Se bem que aqueles que ainda falam alemão ou entendem alemão têm o DNA como Muttersprache, como uma referência que está entranhada em seu cérebro, em sua mente, poderiam aperfeiçoar seu vocabulário e a compreensão do alemão ao procurar ler obras em alemão, ou ir se familiarizando, e aos poucos vai ficando mais fácil, pois o ICPA tem mais de 2.000 livros em alemão disponíveis, obras antigas, inclusive alguns livros em alfabeto gótico e muitos em alfabeto normal, latino, obras antigas e obras bem atuais. Procurem. Entrando no ICPA, a primeira porta à direita é a grande biblioteca alemã. Ali também, além de todos estes livros em alemão, ali também temos um mapa de 1939, para que as pessoas percebam e conheçam como era a divisão territorial do Rio Grande do Sul, chamando a atenção para a nossa região, onde aparecem dados bem interessantes. Procure ver o mapa de 1939 que está exposto na biblioteca do ICPA. É importante conhecer. Um outro aspecto que chama a atenção daquela época era a ênfase para a malha ferroviária. Dá para ver nitidamente que existe um destaque especial para as ferrovias e menos para as rodovias, pois eram poucas as rodovias de então. Também estão dispostos no ICPA os livros Migrações Alemãs para o Brasil, História e Literatura, organizado por Gerson Neumann, Hernani Müge e Miqueias Müge. Também em produção de Décio Aloysio Schauren e Friedrich Hüttenberger, o livro Desvendando um Mito, a lenda do veleiro Cecília, a história real da dramática viagem de emigração de um grupo de colonos alemães para o Brasil. Este livro está em 2 idiomas. Existe um exemplar em português e o mesmo exemplar, a mesma obra, em alemão. Está lá disponível para a consulta. O escritor Walter Schley, quando visitou o ICPA recentemente, vindo de Restinga Seca, mais precisamente de São Miguel, ele deixou para o Instituto como presente um exemplar do seu livro 120 anos de esporte, cultura e tradição, em homenagem aos 120 anos da Sociedade de Bolão São Miguel e 200 anos da imigração alemã no Brasil. O prefácio da obra é de Ednardo Hilário Braun. Este livro retrata todos os dados relevantes, inclusive com muitas citações de pessoas aqui de Agudo, pessoas já falecidas e outras ainda contemporâneas, ainda presentes em nossa comunidade, que participavam de atividades de bolão naquele salão do senhor Antônio Rockenbach, em São Miguel, bem naquela grande curva, a primeira curva à esquerda de quem vai à Restinga Seca,
existe aquele salão Antônio Rockenbach, hoje denominado Sociedade de Bolão São Miguel. A família de Antônio Rockenbach, descendentes de Antônio Rockenbach, ele, Antônio Rockenbach, é tio de um dos patrocinadores do Raízes da Germanidade, patrocinador Aldo Alberto Wilhelm. Seus descendentes doaram o prédio do salão e adjacências para a sociedade ali edificar mais uma cancha de bolão, como agora está sendo feito. Isto é importante. Vejam que Restinga Seca, uma terra onde a imigração alemã se deu por expansão, num segundo momento da colônia Santo Ângelo, não foi direto no primeiro momento, foi por demarcação de lotes posteriores. Lá se está resgatando e ampliando a tradição de um dos esportes largamente difundido em meio à germanidade, o esporte do bolão. O que em Agudo está acontecendo, salvo o melhor juízo, apenas na Sociedade Cultural e Esportiva Centenário. Também na Sociedade União da Várzea do Agudo. É um esporte praticado há muitas gerações e que está perdendo o atrativo para as gerações mais jovens. Quizá o bolão volte a ser praticado com ênfase para manter essa tradição cultural esportiva da germanidade viva. Amigas e amigos, como pessoas, como seres pensantes, nós temos a nossa parcela de responsabilidade na construção de um mundo melhor, mais fraterno, de um mundo bom de se viver, onde as pessoas possam realizar em plenitude seus projetos e o projeto de Deus, confiado a cada um pelos talentos que Ele distribui. Para bem fazer o bem, nós devemos nos inspirar em grandes feitos de grandes pessoas, de grandes mulheres e de grandes homens. Muitas vezes essas pessoas estão em nossos antepassados que para cá vieram, ou onde tenham vivido, onde tenham escrito sua história. Essas pessoas foram importantes naquele seu momento e pelo exemplo e pelo legado continuam sendo importantes para quem os sucedeu nas gerações. Cada um de nós tem orgulho de seus pais, de seus avós, de seus bisavós e sabe o que eles fizeram para que nós tenhamos a vida que temos hoje. As ações, as omissões, as limitações, as fraquezas, as fortalezas, tudo isto constrói a sociedade que temos, com resignação, com conquistas, com avanços e com recuos. É assim que a sociedade vive, é assim que ela se fortalece. Também grandes personagens da história contribuíram para tal. Inspiremo-nos no que fez Nelson Mandela. Queremos um mundo ainda melhor. Queremos um mundo de paz, um mundo de concórdia, um mundo onde a justiça e a fraternidade reinem. Um mundo sem tantas desigualdades. Se queremos este mundo, muito depende de nós, de nossa atitude. E para que nós possamos ser melhores, nós podemos nos inspirar em personagens da história que deram a vida por causas que vale a pena defender. Nelson Mandela. Ele ficou conhecido por sua luta para acabar com o apartheid e por uma sociedade mais justa e igualitária. Sua vida foi marcada por muitos desafios políticos e variadas lutas pessoais. O cirurgião dentista e ex-professor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Lauda, escreveu sobre Nelson Mandela e nós vamos nos inspirar em seu texto.
Em 1943, Mandela se formou em Direito. Em 1962, foi preso por fazer oposição ao regime de segregação racial e condenado novamente em 1964 à prisão perpétua. Frederick William de Klerk, o último dirigente branco do país, desfez o regime de apartheid e libertou Mandela da prisão após 27 anos de sofrimento, muitos deles vividos em uma cela solitária. Klerk fez a transição pacífica para uma democracia sem segregação formal de raças. Mandela, depois de deixar a prisão, se candidatou e se elegeu democraticamente como o primeiro presidente negro da África do Sul. E dizia: as pessoas são ensinadas a odiar e, se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a amar, porque o amor é mais bem aceito no coração dos homens. Ele foi presidente do seu país entre 94 e 99. Mandiba, como era carinhosamente chamado por seu povo, dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade, pela resolução de conflitos, pela relação entre as raças, promoção e proteção dos direitos humanos, a reconciliação, igualdade de gêneros e direitos das crianças e outros grupos vulneráveis e ainda pelo desenvolvimento das comunidades pobres ou subdesenvolvidas. Em 1993, Mandela e Klerk são agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. Em 5 de dezembro de 2013, faleceu aos 95 anos. Um breve relato sobre a vida de um grande homem que marcou sua passagem na Terra com gestos na busca por liberdade e justiça. É um exemplo de ser humano que dedicou sua vida pelos seus semelhantes. Normalmente, a vida desses grandes homens da história tem muitos altos e baixos, mas, escreve Paulo Antônio Lauda, creio que a justiça e o bem-fazer sempre saiam vitoriosos. E aqui no Brasil não será diferente. Nossa evolução social pode ser lenta, injusta e cheia de momentos tristes. Mas tenho fé que um dia tenhamos nossa história contada de maneira mais colorida e justa, onde os nossos grandes homens também ganhem o seu devido destaque pela busca do bem-fazer. Podemos hoje estar vivendo dias difíceis, mas lentamente a visão do povo brasileiro irá clarear e apontar para um destino mais nobre. Esses terríveis tempos escuros e nebulosos que estamos passando agora certamente formarão pessoas mais fortes e essas construirão uma pátria melhor. Essa nova era não deve tardar a chegar, afinal, somos um planeta em constante evolução, onde os maus perecerão e os homens de boa vontade voltarão a sentir orgulho da virtude e do bem-fazer, e essas mentes mais justas criarão um país que teremos orgulho de chamar de nosso Brasil. Assim, inspirados em bem fazer o bem, o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo agradece muito sua companhia na edição 239 do Raízes da Germanidade. Paz e bem. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICPA, volta no próximo domingo em 2 horários.
às 7 e às 19 horas. Vielen Dank für Ihr Unternehmen und bis nächsten Sonntag.